Bendito seja o Deus e Pai de nosso Rei e Senhor Cristo Jesus. Como vai você, meu amigo? Como vai você, minha amiga? Como vai você, meu irmão? Como vai você também, minha irmã? Olha, hoje eu gostaria de falar com vocês a base do livro bíblico de Atos dos Apóstolos, né? E gostaria de considerar com vocês os versículos, ou melhor, o capítulo de número 19, capítulo de número 20, versículo de número 29, 30 até o 31. Pois está escrito assim, ó. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Né? Então, o apóstolo Paulo, o contexto de todo o capítulo 19 vai mostrar que ele está se dirigindo a Jerusalém, né? Ele vai para Jerusalém. E lá ele já foi avisado de que passará por muitas dificuldades, né? Como de fato nós vamos ver no decorrer da leitura do livro de Atos dos Apóstolos, que ele realmente passou por essas dificuldades, né? Agora, o ponto aqui que eu gostaria de trazer atenção para você, meu amigo, é que ele fala, principalmente no versículo 29, como nós vimos, né, que após a sua partida, ou seja, após a sua morte, não só dele, como também de todos os outros apóstolos, né? Então, o que iria acontecer dentro do cristianismo verdadeiro, dentro da igreja? Ele diz que depois da partida dele surgiriam lobos ferozes, né? Pessoas consideradas ou com características animalescas, né? Elas entrariam no meio da congregação com o intuito, o objetivo de desencaminhar o cristão verdadeiro. E ele ainda foi mais além, quando ele diz aqui, olha, que dentre vocês mesmos, ou seja, dentre aqueles irmãos que haviam aprendido com ele, também surgiriam homens que falariam coisas deturpadas, que atrairiam para si a verdade. Será que isso aconteceu? Bem, todos nós sabemos que isso aconteceu de fato, né? Mas o versículo 31 ainda diz, né? Paulo dizendo que diante de toda essa situação, o que aqueles cristãos deveriam fazer? Eles deveriam vigiar. E deveria, quando começasse a surgir estas coisas, após a morte dele, eles começassem a se lembrar do que Paulo havia dito, né? E aí Paulo passa a falar, né, que sempre esteve ali com eles, dia e noite, né? E até mesmo com lágrimas, ou seja, com pesar, né, de aquele amor que ele tinha por aqueles irmãos, né? E saber que agora, após a sua partida, apareceriam essas pessoas com essas características, né, animalescas, e outros que deturpariam, né, o verdadeiro cristianismo. Hoje nós estamos vendo, né? Hoje existem muitos religiosos, né? Podemos dizer assim, porque a religião realmente não salva ninguém. Então existe hoje muitos religiosos, né, ensinando, pregando, falando coisas que não têm fundamento bíblico, não se baseia na palavra de Deus. E aí está atraindo para si os verdadeiros cristãos. Isso também nos faz lembrar as ilustrações que o nosso Senhor Jesus Cristo contou, né? Quem não se lembra da ilustração do trigo e do joio, né? Aquele campo em que um homem plantou uma semente boa, né? Que foi o trigo, mas um inimigo veio e lançou ou plantou também o joio, né? E quando os lavradores se depararam com aquela situação, né, do joio estar ali no meio do trigo, ele disse se havia necessidade, ou se o dono
do campo, né? No caso aqui, o dono do campo sendo o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Será que ele gostaria que eles tirassem o joio do trigo? E ele disse que não, deixasse ambos crescerem, e na colheita, quando os lavradores fossem fazer aquela colheita, eles saberiam distinguir, porque o joio e o trigo cresceriam, e aí se distinguiria quem era joio e quem era trigo, ou seja, quem era cristão verdadeiro e quem era cristão falso. Então hoje nós estamos vivendo num mundo, como o apóstolo Paulo mencionou, desta forma, onde cristãos de imitação, comparado a joios, estão no meio dos cristãos verdadeiros, né? E aí nós não temos às vezes nem como distinguir, porque todos falam em Deus, todos às vezes procuram ter uma aparência boa, né, saudável de um cristão. Então quem vai distinguir mesmo? Conforme a ilustração do Senhor Jesus Cristo, na colheita, quando os anjos vierem colher, então eles vão separar o trigo do joio, porque eles sabem realmente quem é. Agora, para que você, para que eu, para que sua família, a minha, sejam considerados cristãos verdadeiros, é necessário que a gente sempre esteja apegado à palavra de Deus, à tradição da Bíblia, e não à tradição de homens, né? Porque aí nos afastaríamos do nosso grandioso Deus, né? E sabemos aqui, conforme já li aqui no livro de Atos, né, que estas coisas aconteceriam. Como Paulo fala aqui no final, vigiem e lembre-se de que durante todo esse tempo ele realmente havia falado, havia dito que tais coisas aconteceriam. Então isso não deve ser surpresa para nós, quais cristãos. Bem, meu amigo e minha amiga, foi um prazer conversar com você, né? Espero que numa próxima ocasião a gente possa conversar mais um pouquinho, entrar em mais detalhes sobre a palavra do nosso Deus. Fica na graça do nosso grandioso Pai Celestial, na paz do Senhor Jesus Cristo, e até uma outra vez.